Meus irmãos, a paz do Senhor, iniciando mais um quadro Pergunte ao Pastor, tendo em vista que no nosso último quadro muitas perguntas chegaram até nós a respeito de banco, de disciplina. Nós temos mais algumas que iremos seguir neste mesmo raciocínio. A você que está nos acompanhando, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e continue publicando este conteúdo edificante para que mais vidas sejam alcançadas. Olha a pergunta que fizeram. É o senhor que coloca no banco ou o pastor presidente? Uma boa pergunta. O fato de eu ser o pastor local da igreja Comunhão com Deus Subsede me dá o direito de tomar essas decisões e elas vêm por mim. Mas pelo fato de que eu estou debaixo de uma cobertura, que eu estou debaixo de uma ordem eclesiástica e eu tenho esses princípios muito aguçados, toda e qualquer prática de afastamento ministerial, ela antes de ser executada por mim dentro da igreja subsede, ela é conversada com o pastor presidente, por inúmeros fatores, mais experiência, uma outra visão do que está acontecendo, maior imparcialidade, porque quando se fala de um afastamento ministerial, se fala de mexer com o ministério de alguém, e isso não pode ser feito pura e simplesmente pelo ego do pastor, ou porque ele se sentiu ofendido ou desrespeitado por algo. Deve ser algo que seja de aprendizado e que edifique a vida da pessoa que passa por este período que ninguém quer passar. Mas toda decisão com esses princípios, esses fundamentos, ela sempre é dialogada entre mim e o pastor presidente, por conta também de que ele é o meu pastor e me instrui em todas as coisas. Próxima pergunta. Quando tenho um cargo na igreja, posso perdê-lo? Vamos separar um pouquinho aqui. Quando nós falamos de cargo, né, é um termo muito utilizado. Então eu entendo que um cargo pode ser o cargo de tesoureiro. Eu entendo que um cargo pode ser a regência de um ministério de irmãs, de varões. Eu entendo que um cargo ele pode ser uma pessoa que colabora olhando os carros no estacionamento, aquela pessoa que colabora com a porta. Então existe inúmeros cargos. Não necessariamente para alguns deles você precisa ser um obreiro ou ser um diácono na casa de Deus. Então, se porventura a pessoa que exerce um desses cargos na igreja, ela não queira mais, ela deseja não fazer parte mais daquele setor, daquele departamento, automaticamente existe uma conversa e essa conversa faz com que haja uma substituição para que outra pessoa possa seguir, tá? Então, quando falamos de cargos, falamos de pessoas que colaboram, que ajudam, que prestam uma atenção numa área que tem conhecimento, talvez, para o crescimento da igreja. Ela só perde isso se ela desejar não executar mais, se aquilo para ela não for mais interessante. No demais, ela sempre seguirá fazendo aquilo com excelência. Amém? Próxima pergunta. Cargo na igreja é a mesma coisa que ministério? Não, vai muito de encontro com o que acabamos de responder na pergunta anterior, né? O ministério, ele é voltado para quem é um obreiro, para quem é um diácono, para quem é um presbítero. E esse, uma vez dado a você por Deus, não é removido. Um exemplo clássico, você pode ser um pastor, pastorear inúmeras ovelhas, você pode ter inúmeras igrejas, mas se porventura um dia você decidir abandonar a fé e largar os princípios bíblicos e ter uma vida da sua maneira, quando você retornar, se você tiver o arrependimento e retornar, você continua sendo um pastor. Isso não é removido da sua vida, essa unção ela não é retirada. Você pode fazer o que for, uma vez que você
é eleito e ungido de Deus para um ministério dentro da igreja, ele não é retirado. E sim nós mesmos que às vezes tomamos diretrizes diferentes e perdemos a mão. Mas um ministério, dentre esses que eu acabei de falar, você não perde. Você não se afasta do caminho de Jesus como um pastor e você volta para ser um obreiro novamente, tá? Então ele não é removido a sua unção eclesiástica. Amém? Olha uma perguntinha polêmica aqui. Mas antes disso, não se esqueça de compartilhar este conteúdo, de clicar no botãozinho like e de seguir acompanhando o canal da Igreja Comunhão com Deus no YouTube. Próxima pergunta. Se eu não der o dízimo, vou para o inferno? Pensa em algo muito difícil para se falar dentro da igreja, é dinheiro. Mas é difícil para aqueles que querem levar vantagem. Para quem segue os princípios bíblicos, não existe nenhuma dificuldade. Você ensina a igreja através da Escritura Sagrada a ser abençoado. E quando nós falamos de dízimo, ela não é um fator preponderante para a salvação, tá? A salvação, ela veio mediante o sacrifício de Cristo, tá? O primeiro sinédrio, o primeiro concílio, melhor dizendo, que houve em Atos, era sobre algo do Antigo Testamento, se era passível de se tornar um item também para a salvação. E chegaram-se à conclusão de que não, de que somente a graça de Cristo, o fator da crucificação, da entrega, da expiação de Jesus, é o que se faz necessário para que alcance a salvação. Então, se você não quer dizimar, se você não pode dizimar, isso não vai te levar para o inferno. O que te leva para o inferno é a tua conduta pecaminosa e a tua falta de arrependimento. Mas se você trabalha, mas se você tem condições, contribua, colabore com a obra de Deus, porque ela é movida de pessoas que ali estão. Amém? Mais uma pergunta para que a gente encerre este quadro. Pergunta bastante interessante. Quem é solteiro pode se tornar pastor? E aí, pastor, o que você tem a dizer sobre quem é solteiro ser ungido a pastor? Eu fico com as escrituras. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai trazer algumas recomendações necessárias. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 1 ao 7. Não vou ler ele todo aqui para que não se estenda muito, mas alguns itens que é dito bem claro, necessário, alguns pré-requisitos necessários. É ser alguém irrepreensível, é ser alguém moderado, é ser alguém sensato, é ser alguém respeitável, apto a ensinar e marido de uma única mulher. Então Paulo está falando para Timóteo que para aquele que deseja se tornar um pastor, ele passa a ser necessário esses pré-requisitos. Amém? Quando falamos de homem de uma mulher só, estamos falando daquele que vai se casar e vai levar o seu casamento com seriedade, como Deus disse que nós deveríamos levar o nosso casamento, se tornar uma só carne e seguir até o fim. Amém? Então, é uma pergunta bastante polêmica, porque isso envolve denominações, doutrinas locais. O intuito da resposta não é criar conflito, mas a Igreja Comunhão com Deus, ela está alicerçada na palavra. E a palavra diz em 1 Timóteo que um dos pré-requisitos é que ele seja casado. Então, dentro dessa instrução, um pastor, para que assuma o cargo de extrema importância, de extrema confiança, para ensinar, para fazer com que a igreja cresça, ele tem a necessidade de ser casado, segundo o que Paulo vai nos ensinar nas Escrituras. Esse foi mais um quadro Pergunte ao Pastor. Espero que vocês tenham gostado. As perguntas que vocês têm nos enviado
temos feito voto que tenhamos respondido com grande clareza para você. E hoje nós temos uma pergunta extra, amém? A pergunta extra de um internauta é: os anjos geraram gigantes? Bastante interessante, mas eu posso lhe afirmar que não. Vamos falar de anjos. Anjos são seres, e esses seres não têm identificação sexual, ou seja, eles não têm sexo. Automaticamente eles se tornam impossibilitados de qualquer contato físico ou qualquer relação com o humano, amém? Os anjos dentro da Bíblia, eles vão ter a função de entregar recados de Deus e não de se relacionar com homens na terra, homens no gênero geral, tá? Tanto homem quanto mulher. Não existe nenhum contato físico do anjo com o homem para que ele pudesse gerar o gigante, como a Bíblia fala e dentro dessa pergunta. Então a resposta para você: os anjos não geraram gigantes, amém? São seres celestiais que não têm sexo, que não se relaciona com homens na terra. Espero ter esclarecido a tua dúvida, espero ter te ajudado, espero ter levado conhecimento para a tua vida, espero ter edificado a tua casa com essas perguntas, com essas respostas. E faço um convite a você que deseja conhecer a nossa igreja. Ela fica endereçada na Avenida Monsenhor Antônio de Castro, número 708, ali no Jardim Vila Formosa. Os nossos cultos estão de quarta e sextas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 18 horas. Convide a sua família, convide os seus amigos, venham participar de um encontro, de uma congregação e de um culto especial para Jesus. Eu sou o pastor Leandro, agradeço o teu compartilhamento, agradeço a tua presença neste canal e te espero no próximo quadro Pergunte ao Pastor. Que Deus lhe conceda um dia de paz, de alegria, seja abençoado em nome de Jesus.